Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos iniciar nossa aula da EBD. Bom dia. Pela manhã nossa cara de sono ela fica inchada, né? Mas nós estamos aqui na presença do Senhor, agora ao vivo pelo Facebook da nossa igreja, onde a gente vai estudar sobre a conversão que mudou a história. Nós vamos falar um pouco sobre a vida de Paulo, esse grande homem de Deus que teve uma transformação ao se encontrar com Jesus e que deixa lições para a gente maravilhosas. Nós estamos estudando a partir de hoje a revista Palavra e Vida, a vida de Paulo. E eu quero te chamar, quero te convidar a participar dessa aula online interativa. Só aguardando você aparecer aí no Facebook para a gente iniciar a nossa aula, orar, agradecer a Deus por essa oportunidade que nós temos de estar com Ele. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Estamos juntos aí nessa live para a honra e glória do Senhor. É a igreja, né? Também utilizando os canais da internet em prol do reino de Deus. E nós louvamos a Deus por essa manhã, por esse dia tão bonito. E a gente precisa agradecer ao Senhor por todas as coisas que Ele tem feito e desenvolvido em nossos corações e em nossas vidas. Vou esperar mais algumas pessoas chegar. Eu já estou vendo aqui que tem 5 pessoas já assistindo, 6 pessoas já conosco. E daqui a pouco a gente começa a ampliar esse número aí. Então comece a compartilhar essa live para que a gente tenha acesso a outras pessoas e outras pessoas tenham acesso a gente também. É muito bom pensar de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Seja bem-vinda, irmã Rosimar. Seja bem-vinda. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo os seus propósitos. E é interessante pensar que nesse momento em que a gente vive um certo isolamento social, porque querendo ou não, a gente tem que dar continuidade à nossa vida, a gente está tendo que reaprender muitas coisas que anteriormente vivemos lá no passado, né? Como o estar dentro de casa, arrumar as coisas, brincar, sorrir, ter um tempo a mais para a família e também aprender mais coisas através da internet, né? Seja bem-vinda, Luciana, Mônica, bom estarmos juntos. Ó, já estamos com um grupo de 10 pessoas, já está crescendo isso. E isso é bem interessante, irmãos. É muito bom ter esse canal aberto para que a gente possa ver a glória de Deus sendo manifestada. Eu quero ser um canal de bênção na tua vida, porque eu sei que você também é um canal de bênção na minha vida e pode ser bênção para outras famílias, bênção para outras vidas. Estamos iniciando a nossa aula da Escola Bíblica Dominical com a conversão que mudou a história. É a história de Paulo, né? E a gente tem que agradecer ao Senhor. Nessa manhã, vamos orar? Vamos falar com Deus, vamos fechar os nossos olhos e aí onde você estiver, bem como eu estou na minha casa, vamos louvar a Deus com essa primeira palavra de oração. Amado, bendito e soberano Deus, nós queremos te agradecer por essa manhã, porque estamos em sua presença. Te agradecer, ó Deus querido, por esse canal no Facebook, que nos permite, ó Deus querido, estarmos juntos, mesmo virtualmente. Pai querido, eu quero te agradecer pela Igreja Batista Central em Seropédica, por cada membro, ó Deus querido, que compõe esta igreja. Eu quero te agradecer, Senhor amado, pela oportunidade de falar com o Senhor e de saber que o Senhor tem cuidado de todos os detalhes em nossas vidas. Obrigado pela nossa saúde. Obrigado, ó Deus querido, porque apesar desse momento que o nosso país enfrenta, o Senhor tem nos sustentado com a sua destra fiel. Não podemos nos esquecer de que o Senhor é bom em todo o tempo e que a sua misericórdia tem nos acompanhado todos os dias da nossa vida. Pai, abençoa todas as igrejas que nesse momento estão fazendo lives, cultos virtuais, seja pelo Facebook, pelo Instagram, seja, ó Deus querido, pelo YouTube, ou até mesmo, ó Deus querido, em seus templos. Pai amado, toma cada pastor, cada líder espiritual em tuas mãos, para que eles desenvolvam, ó Deus querido, aquilo que está no seu coração. Obrigado, Deus, por essa manhã. E no nome de Jesus te pedimos, abençoa essa aula da Escola Bíblica Dominical, para que o teu nome seja engrandecido e para que nós, ó Deus querido, possamos crescer
em conhecimento e em graça. É no nome de Jesus que nós oramos. Te agradecemos eternamente. Amém. Glória a Deus! Estamos chegando a um número bem bacana aí, hein? Irmã Marilza, seja bem-vinda. Marilza Ecardi, irmão Jeremias, Odinei, Milena, Tayane, sejam bem-vindos. Olha que coisa legal. E também em conjunto com vocês que estão acompanhando a gente pelo Facebook, eu estou com mais duas irmãs que estão aqui ao lado comigo, acompanhando o nosso estudo pelo WhatsApp, que é a irmã Rita e a irmã Dilceia. Essas meninas de Deus que sempre nos abençoam estão com a gente. Então eu gostaria de te convidar a abrir nesse momento a tua Bíblia no livro de Atos, capítulo 9. Livro de Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Nós vamos ler inicialmente do versículo 1 até o versículo de número 6. Glória a Deus, já estamos com 20 pessoas aí participando conosco dessa aula de Escola Bíblica Dominical. Seja bem-vinda, irmã Irlene. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, do verso 1 até o verso de número 6, que diz assim: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que convém fazer. Amém? É muito interessante a história de Paulo, ou melhor, a história de Saulo, em que se tornou um grande homem de Deus, conhecedor das Escrituras, fariseu, entendedor de muitas coisas, homem que tinha ciência, doutorado. Ele era um homem que conhecia as coisas. Ele só tinha um detalhe e isso lhe prejudicava por um lado. Ele ainda não conhecia a Jesus Cristo. E por não conhecer a Jesus Cristo, ele se tornou um homem que perseguiu a igreja de forma dura, de forma agressiva. E é interessante que nesse texto que a gente começa a ler, fala de que ele pede autorização, ele pede cartas na sinagoga de Damasco a fim de que se achasse alguns do caminho. Percebam que no verso de número 2, a palavra frisa caminho com C maiúsculo. Aqueles que eram do caminho, aqueles que seguiam o caminho, a verdade e a vida, Jesus Cristo, que eles pudessem então serem levados em cativeiro, presos para Jerusalém. Mas olha aqui, quando o homem ele se levanta contra Deus, ele não tem nem noção do poder que Deus tem. E muitas vezes, por desconfiar de que uma verdade ela esteja autêntica em nossos corações, pode ser que ele passe a perseguir cristãos, a perseguir os do caminho. Porque nós não estamos aqui, meus irmãos, para falar a respeito de denominação, de sigla religiosa. Nós estamos para falar a respeito de Jesus Cristo. E o que Saulo naquela época fazia era exatamente perseguir os que eram de Jesus Cristo. Então, nesse momento atual que nós estamos vivendo, a gente percebe isso também, uma perseguição daqueles que são do caminho, de um modo ou de outro, tentando trazer alusão aos nossos corações aquilo que não vem da parte de Deus, que é um complicador e que nos afasta de Deus. Mas quando nós entramos, olhamos à luz das Escrituras, nós percebemos que essa perseguição faz parte do nosso dia a dia. Aquele que está em Cristo, ele precisa compreender que isso faz parte da sua vida. E se não houver perseguição, eu creio que aí, em algum momento das nossas vidas, estejamos errando. Mas a perseguição ela é sadia para a gente, porque a gente ora, a gente chora e a gente se
leva ao coração de Deus para que Deus tenha misericórdia e nos use, né? Então, o que diz a revista? Eu vou estar olhando para vocês, mas também olhando aqui para o meu material digital, para a gente não perder o foco, tá bom? Atos 9, de 1 a 6, narra um dos momentos mais marcantes da história. O cristianismo e o mundo serão mudados. Uma obscura seita judaica, o Caminho, dará uma guinada em seu rumo. O vinho novo sairá do odre velho e o instrumento para isso será um fariseu que se encontrou com Jesus ressuscitado. Percebam que é muito interessante pensar nisso. Um fariseu, conhecedor das Escrituras, ele se encontra agora com Jesus, mas não o Jesus que esteve ali o período vivo durante os 33 anos da sua vida, onde ele esteve caminhando por alguns lugares, Cafarnaum, Jerusalém, entre outras cidades, Samaria. Mas ele não teve o privilégio de conhecer Jesus face a face. Mas agora ele passa a conhecer Jesus a partir de quê? A partir da sua ressurreição, da sua voz. Ele já havia ouvido falar de que muitas pessoas estavam ali, né, a seguir a Jesus. Mas quem é esse Jesus para se levantar? Quem é esse Jesus agora para levar uma legião de pessoas atrás dele? Então isso lhe incomodava muito, mas ele não conhecia quem era Jesus. E diz: o até então desconhecido fariseu se tornara depois de Jesus o maior vulto do cristianismo e da humanidade. Agora pensem que interessante, meus irmãos. De um lado, Jesus Cristo, que veio para cumprir a vontade de Deus. Do outro lado, um fariseu que veio para tentar cumprir o seu chamado perseguindo os cristãos. Como se os cristãos estivessem errados, como Jesus Cristo não tivesse existido. E aí ele se torna um marco. Jesus Cristo já é, antes de tudo, Deus. E ele, quando chega a essa terra, ele vem cumprir os propósitos do Pai. E ele diz: Senhor, Pai, tu sabes todas as coisas. Eu estou aqui para fazer a tua vontade. Se for possível, passa de mim esse cálice. Mas que não seja a minha vontade, mas a tua. Olha que palavra maravilhosa. Jesus, ele insiste e ele persiste e ele entende que ser obediente ao Pai era o que iria cumprir o mandamento do Senhor. Então, de um lado, o Filho de Deus, do outro lado, um fariseu que tinha todos os conhecimentos, todas as técnicas, ele aprendeu sobre muitas coisas das leis, então ele entendia do que estava falando. Ele só não compreendia de que Jesus Cristo, o Messias, já tinha vindo. O fato deve ter sucedido 3 anos após a morte de Jesus. Homens e mulheres do caminho vinham pregando a Cristo crucificado, o que despertou a ira de Saulo. O capítulo 9 mostra seu estado emocional, que respirava ainda ameaças, que a gente pode dizer no verso de número 1 do capítulo 9, que diz assim: Saulo respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Ele tinha esse desejo. A raiva de Paulo, o descontentamento, gerou nele até a satisfação de desejar que os do caminho pudessem estar sendo mortos, e não somente aprisionados. É interessante pensar também, um homem contra Cristo e termina com ele pregando o Evangelho. Ou seja, no início desse capítulo, vê ele aspirando à morte daqueles que estavam ao caminho. No verso de número 29 desse mesmo capítulo, diz assim, falava e discutia com os helenistas, mas eles procuravam tirar-lhe a vida. Quem diria que de perseguidor se tornaria um pregador? E no mesmo capítulo menciona a respeito dessa história de Saulo, que antes desejava a morte dos cristãos. E lá no verso 29, como a gente acabou de ler, ele já estava sendo perseguido porque agora pregava o evangelho da salvação, que é Jesus Cristo o Senhor. E o que a gente faz nos dias de hoje? Será que a gente não está acomodado também? Muitos são aqueles que perseguem o povo de Deus, mas muitas vezes, muitas pessoas não notam isso e deixam a coisa acontecer. É necessário que eu e meu irmão, eu e você, a gente possa orar e jejuar por essa terra, por essa nação, para que crentes como eu e você, como outros que estão se levantando, ou como aqueles que estão desanimados, sejam despertados e venham valorizar ainda mais a causa do Evangelho, que é o amor de Jesus Cristo por mim e por você.
Nós somos, de fato, homens necessitados da glória e da misericórdia do Senhor. É interessante que Saulo, ele, ao ter uma luz ao seu redor, ele cai ao chão. E ele ouve uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Mas é interessante pensar de que ele faz uma pergunta: quem és tu, Senhor? É como se Saulo ele já tivesse mais ou menos em mente de quem falara com ele. Os homens que estavam próximos a eles ouviram a voz, mas não entendiam o que estava acontecendo, o que estava sendo dito. E aí Jesus ele fala claramente: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas olha que pensamento brilhante. Olha o que Jesus fala: eu sou Jesus Cristo, a quem tu persegues. Mas Jesus já não estava mais ali. Mas Jesus estava onde? Em seus discípulos, homens e mulheres do caminho. Eu sou a verdade, o caminho e a vida. Em nós habita essa verdade. Então, quando alguém acusa Cristo, ele acusa a gente. Quando a gente é acusado por alguém, alguém acusa Cristo se Cristo estiver dentro de nós. Eu sou Jesus Cristo, a quem tu persegues. Mas levanta-te, entra na cidade, que lá te falarão o que você convém fazer. E é interessante pensar e olhar e observar bem a palavra, irmãos. No verso de número 15 diz assim: mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Olha como está aqui na minha Bíblia, marcado. Eu marquei esse versículo como sendo um dos maiores destaques nesse capítulo para mim. Porque, na verdade, o Senhor Jesus ele avisa Ananias que Saulo, que era o perseguidor da igreja, estava indo para aquele lugar. E que era necessário que Ananias pudesse orar, impor as mãos sobre ele, para que ele pudesse ser o quê? Curado. E Ananias pergunta, Ananias respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e para que trouxe a autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Versos 13 e 14. Ananias fala: Senhor, tem certeza que é a esse homem que o Senhor quer que faça bem? Ele tem feito muitos males à tua igreja, muito males aos teus discípulos. E aí é quando Jesus fala: ele será para mim um grande exemplo. E ele vai pregar as pessoas que são do alto escalão como as pessoas simples. E ele se tornará, e ele perceberá o quanto vale a pena sofrer por amor ao meu nome. Não é interessante isso? Sofrer por amor ao nome de Jesus Cristo. Ah, mas eu não quero sofrer não, gente. Já chega, né? Esse país, ele faz com que a gente sofra muito, essa situação que a gente está vivendo. Mas não é simplesmente esse tipo de sofrimento. Saulo, ele aprendeu, através do sofrimento, das perseguições que ele fazia anteriormente com muitos discípulos, de que o amor de Jesus o constrangia a continuar. Ele sentia alegria dentro do seu coração de saber que outras vidas estavam sendo libertas pelo poder do nome de Jesus Cristo. Aquela perseguição que ele sofria seria para ele um instrumento para que outras pessoas pudessem crescer. E por que eu e você a gente não desiste? Porque nós somos do caminho. E a gente entende que as perseguições ou as mazelas e as dificuldades dessa terra não podem impedir a igreja de Deus de prosseguir. É por isso que a gente tem orado, é por isso que a gente tem chorado, não é? É por isso que a gente tem sentido saudade uns dos outros. E eu falo uma coisa, esse período que a gente está em casa sentindo saudade de todo mundo está nos fazendo valorizar quem? Pessoas e não máquinas. Pessoas. E Saulo ele precisava aprender isso, valorizar pessoas no amor de Jesus Cristo ressuscitado. Ele não teve o privilégio de estar com Jesus pessoalmente, mas ele teve o privilégio de ouvir Jesus e de segui-lo e se tornar um grande discípulo, chamado até mesmo de apóstolo. Mas vamos continuar aqui. Que lição interessante, que lição boa, né, meus irmãos? E diz assim: o caminho não morrerá, a perseguição não o abaterá. Um perseguidor
teve um encontro com Jesus e levará seu nome ao mundo, mesmo sob perseguição. É isto de tal maneira que nós, estudando sua lição e sua vida e suas lições, somos devedores ao seu ministério. Paulo foi e é, até os dias de hoje, um grande exemplo para todos nós, irmãos. Ele passou todo tipo de dificuldade, mas isso não fez com que ele parasse. Era como se fosse um combustível para ele prosseguir. É como se, a partir das perseguições, ele entendesse que estava fazendo a vontade de Jesus Cristo. Olha que coisa maravilhosa, fazer a vontade de Jesus Cristo, até mesmo quando somos perseguidos. Ele diz assim: é isto de tal maneira que nós, estudando sua vida e lições, somos devedores ao seu ministério. Com mente e coração abertos, caminhemos pela vida e ensinemos pela vida e ensinos de Saulo de Tarso, depois Paulo, o cristão por excelência. Se tornar alguém. Algumas pessoas elas criticam ou elas acham que não existe a transformação em Jesus Cristo. Mas como eu disse no início, todas as coisas cooperam. E às vezes nós temos uma história criada lá atrás, que a gente passa por algumas dificuldades e depois ela passa por uma transformação para que a gente, como exemplo, testemunha, a gente possa fazer com que outras pessoas também tenham a oportunidade de mudança em suas vidas. Nós temos hoje em dia, dentro das igrejas, que é um hospital espiritual. E eu louvo a Deus por isso. Nós temos dentro das igrejas ex-homossexuais, sabe? Ex-bandidos, ex-alcoólatras, como tantos outros que possam aparecer. Pessoas transformadas, pessoas que foram curadas de uma enfermidade. Mas eu não acredito nessa história de transformação. Enquanto estiver expirando e inspirando, com certeza existe sim o processo de transformação em nossas vidas. E Saulo foi um desses processos de transformação. Eu sou um processo de transformação. Eu passei por tantas dificuldades na minha vida, enquanto adolescente, que eu tive que me redescobrir no sentido de ouvir a voz de Cristo e seguir o seu caminho. A tristeza, muitas vezes profunda dentro da nossa alma, precisa de uma libertação, precisa de uma transformação. Se hoje eu canto, é porque Jesus Cristo hoje é a minha esperança. Então aquela angústia, aquela tristeza que existia antigamente, mesmo eu sendo tão jovem, ela me fez refletir o quanto eu precisava de Jesus Cristo. Aos 15 anos de idade eu decidi entregar minha vida a Jesus e disse: eu creio que agora a minha vida irá mudar. Mudou instantaneamente? Não, ninguém muda instantaneamente. Existe um processo de transformação. E Saulo passou por esse processo de transformação. Eu passei por esse processo de transformação. Você passou ou passará pelo processo de transformação ou está passando. E às vezes o processo de transformação, ele é dolorido. Não é fácil não. Você deixar algumas coisas de lado para aprender a fazer outras. É como a dieta. Quando o seu colesterol está muito alto, o médico fala assim, corta o óleo, corta o refrigerante, corta o sal. Você precisa ter uma alimentação balanceada para melhorar. Não é isso que você faz? Você entendendo que aquilo pode trazer riscos para você, você muda. Mesmo desejando um refrigerante, mesmo desejando uma fritura, uma batata frita, mesmo desejando aquela pelezinha do frango que é maravilhosa, eu também gosto, mas o médico disse, não faça isso. Senão, o seu tempo será encurtado aqui. Rapidinho a gente corre. Então, para o nosso benefício, muitas vezes teremos que passar pelo processo de transformação. E nem sempre é fácil. O processo de transformação requer de nós também interesse, posicionamento e cautela o tempo todo. Para a gente não voltar ao passado. Para a gente não voltar às origens. E Ananias disse, mas Senhor, logo esse daí que tem perseguido a tua igreja, tem certeza? E Jesus fala, tem, é esse mesmo. E ele vai entender, por amor a mim, que mesmo no sofrimento, mesmo nas angústias e perseguições, o quanto é valioso seguir o meu nome. E isso é maravilhoso, irmãos. A infância de um menino judeu. Vamos continuar aqui. Deixa eu dar boas-vindas aqui para quem chegou agora.
Dudu, seja bem-vindo. Luiz Cláudio, Patrícia, irmã Icleia, Rodrigo, irmã Marilene, irmã Penha, Selma. Olha que maravilha que vocês estão juntos aqui com a gente. É bom demais, irmã Amélia. Seja bem-vinda, Letícia, irmã Irlene. Olha que coisa boa. Viu, irmã Rita? Estamos cheios de gente aqui acompanhando a gente também. Muito bom. E antes da gente dar continuidade aqui a esse ponto aí, eu gostaria que você curtisse essa live, pudesse compartilhar também com quem você possa, para que possa nos acompanhar e saber que a nossa igreja não para e que ela está em atividade. Então, curte aí, bota uns corações. Eu sei que alguns já colocam isso, já fazem bastante. Isso ajuda a gente a aumentar a nossa visualização de mensagem, de ministração. Então, você que pode aí, curte, compartilha e nos ajuda aí nesse canal através do Facebook. Voltamos, estamos juntos. A gente estava entrando no tópico a infância de um menino judeu. Pouco se sabe sobre esta fase de Paulo, né? Pouco se sabe. E é interessante pensar, mas Saulo ele foi um menino que teve estudos bem feitos e bem desenvolvidos. E ele foi ensinado de uma forma maravilhosa e muito importante. E é interessante porque Deus ele prepara todo o caminho de Saulo, permite com que ele persiga cristãos e faz com que ele seja um entendedor de muitas coisas. A sua vida como menino e adolescente judeu deve ter sucedido assim. Com 5 anos de idade foi alfabetizado e começou a ler as escrituras. Com 6 foi enviado a uma escola rabínica. Aos 10 foi instituído na lei oral. Aos 12 teve sua cerimônia de tornar-se filho da lei. Assim começou sua carreira de judeu ortodoxo. O que a gente aprende com isso? Que ele começa o aprendizado dele desde cedo, na cultura judia, e aí ele recebe toda a educação que aquele povo ele tem como pertinente e necessária. E ele se torna um jovem nato no sentido do conhecimento. Ele não tinha somente a vontade, mas ele também tinha o conhecimento. O que muitas vezes a gente esquece de fazer dentro dos nossos lares é incentivar os nossos filhos a aprenderem quanto à palavra de Deus, quanto àquilo que Deus tem falado aos nossos corações. Queremos que os nossos filhos sejam pastores, cantores, que sejam missionários, que sejam pregadores do Evangelho, mas esquecemos de falar para eles, ou deles, a eles, melhor dizendo, sobre o recurso da salvação que é Jesus Cristo e o que a palavra de Deus nos ensina a respeito disso. Já o povo judeu, como foi o conhecimento de Saulo, eles têm isso muito como uma regra que deve ser instituída desde cedo dentro de casa. Parecem ser costumes muito pesados para uma criança, mas quando eles crescem, eles estão completamente preparados e dificilmente extrair algo que eles tenham aprendido com tanta convicção. Por quê? Criança, ela aprende muita coisa e ela vai guardando. Por isso os ensinos que a gente tem que apresentar aos nossos filhos são de grande importância. Não pode ser de qualquer maneira, tem que ter um tempo. Você tem que olhar para a criança, tem que perguntar se ela está entendendo, como ela está participando desse processo, para você ver o seu desenvolvimento. O desenvolvimento de uma criança é muito saudável, muito importante, mas eu e você somos os principais responsáveis por essa educação cristã. Entre os 13 e 16 anos deve ter sido enviado a Jerusalém para ser educado como rabino. E ele diz assim: eu sou judeu, nascido em Tarso da Sicília, mas criado nessa cidade, instruído aos pés de Gamaliel, conforme a precisão da lei de nosso país, sendo zeloso para com Deus, assim como sois todos vós no dia de hoje. Atos capítulo 22, verso 3, é quando ele diz isso. Lá ele estudou com Gamaliel, o mesmo de Atos 22, do 33 ao 40, que alguns dizem ter sido cristão oculto. Paulo tinha uma irmã morando também nessa cidade, ou seja, hospedagem não era problema para ele. Ele tinha recursos financeiros, ele tinha melhores professores e conhecimento, o que aumentou ainda a abrangência do seu entendimento.
Aí algumas pessoas perguntam, mas por que será que Deus permitiu com que Saulo ele fosse um perseguidor da igreja? Se Saulo ele tinha tanto conhecimento a respeito das leis, foi aquilo que eu disse anteriormente. Saulo tinha conhecimento a respeito da lei, mas não tinha conhecimento a respeito da graça que em Jesus foi revelada. E aí, a partir desse momento, um rapaz que tem todos os costumes, todos os conhecimentos, doutor em lei, ele agora passa a ser um seguidor de Jesus Cristo, conhecedor não somente da palavra, mas também conhecedor da graça. Ou seja, ele sabia passar por qualquer tipo de situação. Ele sabia que quando alguém chegasse para ele para questionar a respeito de alguma conduta, ou daquilo que diziam as Escrituras, ou de quem era Jesus, ele tinha agora a sabedoria dos dois lados. Aquilo que era o entendimento da lei e aquilo que era conhecimento da graça. A graça ela vai nos libertar no nosso dia a dia. E ela faz com que outras pessoas também conheçam o propósito desse processo. Eu e você, a gente precisa compreender que propósito é esse que Deus tem sobre as nossas vidas. Quem era Paulo? Na primeira década de nossa era, havia 2 meninos em cidades diferentes. Eu gostei muito dessa forma como o autor ele traz isso como uma vertente para os nossos corações. Ele faz um paralelo entre Jesus e ele faz um paralelo entre Saulo. E ele diz assim, ó, na primeira década de nossa era havia 2 meninos em cidades diferentes, uma Nazaré e outra em Tarso, sem que um soubesse do outro. O primeiro mudou e marcou o mundo para sempre. O segundo tornou o primeiro conhecido fora dos limites da religião dos dois, o judaísmo, e pôs a vida em função dele a ponto de dizer: e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Olha que coisa maravilhosa. O menino de Nazaré era Jesus Cristo, o Senhor, que veio ao mundo para salvar a todos os pecadores e demonstrar o seu amor, o amor de Deus por toda a criatura. E depois vem Saulo, um outro menino que tem todo o aprendizado, mas que agora, mesmo sem conhecer fisicamente a Jesus, se torna um propagador do Messias celeste, daquele que realmente deveria de vir ao mundo, veio, executou a sua obra e que em breve voltará. A palavra de Saulo agora, agora já chamado de Paulo, é de esperança. Permaneçam firmes, entendam os propósitos. Isso ele vai dizendo às suas cartas às igrejas. Esperança. E isso é bom demais pensar. Pelo nascimento eu sou judeu, natural de Tarso, cidade não insignificante da Sicília. Não era um qualquer. Orgulhava-se de sua descendência religiosa e de sua cidade atual. Ele tinha isso lá nas suas entranhas, sabe? As suas veias, no seu coração, pulsava isso. De onde ele tinha vindo, o que ele tinha conhecido. Então, existia toda uma estrutura daquilo que Saulo ele desenvolvia ali, né? Só um instantinho, por favor, irmão. Deixa eu ver se consigo melhorar só um pouquinho o nosso áudio aqui. Creio que deve melhorar um pouquinho agora o nosso áudio. Pela cidadania, vindo o comandante, perguntou-lhe: dize-me, és tu romano? Respondeu ele: sou. Tornou o comandante: eu por grande soma de dinheiro adquiri este dinheiro de cidadão. Paulo disse: mas eu não. Eu sou de nascimento. Era cidadão romano com todos os direitos, pela sua cultura segundo os outros, fazendo ele, deste modo, a sua defesa, disse Festo em alta voz: estás louco, Paulo? As de muitas letras te fazem delirar. Quem diria, né? É um grande fariseu que agora é colocado em dúvida, em pauta, sobre a sua sanidade mental. Tá maluco? Do que falas agora? E para muitas pessoas realmente nós somos doidos de propagar alguém que não está aqui, de que simplesmente foi um homem bom,
O que as pessoas não conseguem compreender, meus irmãos, é que Jesus veio cumprir a sua tarefa, o seu propósito sacerdotal. O seu propósito também de cumprir a bondade de Deus, se fazendo como um Cordeiro Santo para nos perdoar os pecados a partir do derramado do seu sangue. Eu quero entender isso com você e ministrar isso ao teu coração. Não, nós não somos loucos. Nós somos ovelhas que precisam ser cuidadas por um pastor que se chama Jesus Cristo e que todos os dias está conosco. Nos momentos de angústia, Ele nos consola. Nos momentos de alegria, nós o louvamos. No momento de dor, nós pedimos cura. No momento de desespero, nós pedimos paz. Então a gente não se baseia naquilo que diz o homem, mas o que diz a palavra de Deus. E isso para a gente é sabedoria que vem dos altos céus. Tanto é que a gente é tido por louco, mas a gente não troca essa loucura por nenhuma maravilha, entre aspas, que essa terra possa oferecer. Porque a nossa maravilha, ela está garantida nos céus, no reino de Deus. E diz assim: a transformação. Uma palavra de Paulo merece nossa atenção por sintetizar sua vida. Nem sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Ele faz essa referência em 1 Coríntios capítulo 15, verso de número 9. Mas ele agora se torna uma autoridade, porque ele não somente conheceu a Jesus Cristo, mas ele se fez agora como parte daqueles que eram do caminho. Mas não somente como parte daqueles que eram do caminho, mas como um dos principais responsáveis na propagação do evangelho sadio, limpo, claro, onde Jesus agora é a referência e não Saulo. Onde Jesus agora é o motivo da sua canção e não Paulo. Percebam essa diferença? Então ele agora se esvazia dele mesmo. Ele tem todos os conhecimentos técnicos, mas ele se esvazia dele mesmo para fazer de Jesus a sua ferramenta principal e motivação de vida. Qual é a tua motivação de vida? Tem pessoas que fazem a motivação de sua vida de construir uma empresa, de construir uma marca, de comprar um carro novo, de ter uma casa na praia. Isso aí são sonhos, são projetos que a gente pode desenvolver sim, mas isso não pode tomar toda a nossa atenção. A gente não pode colocar Deus em segundo plano em nossa vida. Aí Saulo ele entende isso, ele coloca Jesus Cristo em primeiro plano na sua vida. As outras coisas seriam acrescentadas. Como seriam acrescentadas? Ele teria que provar dessa experiência. Ele teria que passar por essa situação e por essa necessidade. Há 3 narrativas de sua conversão. Em Atos 9, do 1 ao 19, narrada pelo evangelista Lucas, né? Capítulo 22, de 1 a 16, contada por ele em meio de discurso ao povo de Jerusalém após sua prisão. E no capítulo 26, do 10 ao 18, em Cesareia, contada por ele diante de Agripa e de Festo. Essa experiência o marcou para sempre, para sempre. Nunca mais Paulo foi o mesmo. A conversão deve mudar a pessoa. A conversão genuína, ela transforma o caráter de uma pessoa. É por isso que as igrejas elas estão cheias de eis isso e eis aquilo, porque deixaram-se transformar. Eu vim para os doentes e não para os sãos. Os que são bons não precisam de mim, mas os enfermos, esses precisam de mim. É o que dizia Jesus em seu discurso quando alguém o questionava do que ele estava fazendo ali. Quando ele se juntava aos pecadores para conversar, para ajudar, para auxiliar, para ensinar. Jesus não está precisando de pessoas autoritárias. Jesus está querendo ir atrás de pessoas que sejam humildes, contritas e quebrantadas de coração, onde ele não despreza. E Paulo, ele aprendeu a ser esse homem. O evento foi sobrenatural e não uma ilusão. Pois foi uma luz mais forte que a do sol do deserto ao meio-dia. Os homens ouviram a voz, mesmo não a entendendo. O poderoso e arrogante perseguidor cai por terra. Ele está no chão nesse momento. Uma voz o alcança: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo, Saulo, por que estás fazendo isso? Com meus filhos, com meus discípulos. Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem você persegue, a quem você intenta mal. Aí é interessante, né? Ele simplesmente decide ouvir a voz
que lhe dizia, e ele fala assim, né? Mas te convém, Saulo, continuar. E para a cidade onde você for, te dirão o que você deve fazer. Ele não tinha alternativa, era agora confiar ou confiar. Ele estava cego. Ele não podia enxergar um palmo à frente dos seus olhos. Ele precisava confiar. Tá bom, então eu vou lá. Então eu quero dizer para você nesta manhã, quando Jesus Cristo, quando Deus disser vá, Ele assegura a tua segurança e a tua estabilidade emocional. Foi o que ele fez com Saulo, transformando-o em Paulo, para que fosse uma pessoa melhor, mais humilde e não arrogante, não o extra. Ele agora se tornara uma ferramenta poderosa nas mãos do Senhor, porque se esvaziou por inteiro. Se esvazie de você mesmo e permita que Deus ele possa redesenhar a conduta do teu coração e fazer de você uma obra poderosa em suas mãos. Lá no quarto ponto dessa lição diz assim: a conversão de Paulo não foi superficial, foi radical, profunda, como deve ser uma conversão. Ele não se aculturou nem aderiu a um grupo. Ele foi transformado pelo poder de Jesus e, como resultado, quis servi-lo. Então perguntei: Senhor, que farei? E ele me disse: levanta-te e vai para Damasco, onde se te dirá tudo o que te é ordenado fazer. Quem é autenticamente convertido tem como desejo principal fazer alguma coisa para seu Salvador. Naquele momento em que ele tem a sua vida transformada e a partir da oração de Ananias ele volta a enxergar, ele entende quem é que manda na vida. Ele entende quem tem todo o poder. O nosso nariz empinado não nos leva a nada, senão a sepultura o mais rápido possível. A arrogância vai levar muitos para longe de pessoas que se amam, para longe de pessoas que poderiam lhe ensinar alguma coisa, para longe de pessoas que são humildes e até sem estudo, mas que têm uma lição de vida maravilhosa que pode agregar muitos valores. A gente aprende com isso quando você para perto de um idoso. Mesmo esse idoso que não teve a possibilidade de estudos, e você ouve um pouco de sua história, você vê como tem a ensinar para você. Então para um pouco, tira a arrogância do teu coração e permita com que Deus reconstrua o teu caráter a partir de histórias e vivências. E peça: Senhor, muda-me, molda o meu coração, transforma a minha vida. Né? Isaías Mendes mesmo gravou, se eu não estou enganado, acho que foi Isaías Mendes que gravou: faz de mim, Senhor, um santuário. Então essa canção é uma das mais bonitas e ela tem muito a ministrar ao nosso coração. Muitos convertidos hoje querem entretenimento e que Deus ou a igreja cuide deles, mas nunca se perguntaram o que podem fazer pelo Senhor. Uma pessoa verdadeiramente salva é grata e mostra espírito de serviço. Tem muitas igrejas lotadas de gente, mas que estão indo ali somente pelo entretenimento, de receber uma palavra, de ouvir uma boa canção, de uma iluminação que possa chamar a atenção, de fumaça, sabe, de falar assim: cara, que culto maneiro, eu gostei muito. Deus não quer fazer cultos maneiros. Deus quer fazer com que eu e você entendamos a sua vontade e nos coloquemos à disposição de servi-lo em espírito e em verdade. Aquilo que foi desenvolvido no culto, se for espiritual, vai tocar o teu coração. Pelo menor número de pessoas que tenham, porque onde tiverem 2 ou 3 reunidos em nome dele, ele está no meio de vós. Então, se for espiritual, seja grande ou pequeno, você sentirá a presença do Altíssimo. E isso transformará o teu coração. Porque não é pela performance de uma igreja naquilo que se diz estrutural, porque aquilo pode ser bonito aos olhos, mas não transforma o coração, e isso não ajuda em nada, só te alegra por um momento, mas quando é espiritual isso fica marcado para sempre. É igual a história de serviço. Ele, quando entende que Jesus Cristo era o caminho, a verdade e a vida, ele agora se coloca à disposição de servir. Eu quero fazer a diferença. Eu machuquei muita gente, mas agora eu quero fazer a diferença. Aqueles que estão machucados pelo caminho, eu quero encontrá-los agora para ajudar. Paulo se colocou à disposição. É igual o trabalho de ação social que nós fazemos nas igrejas, na nossa igreja.
É um trabalho que eu amo, que a irmã Rita, que está me acompanhando aqui pelo WhatsApp, também gosta muito. Porque a gente vê as necessidades e é tão bom. É tão bom ver o sorriso no rosto de uma pessoa que carece e que a gente pode chegar para ajudar. E a frase que a gente diz no final é: Jesus Cristo ama você. E por isso Ele cuida de você e pode contar conosco. Isso faz toda uma diferença para quem está recebendo. Então, muitos querem ser servidos, mas a vida cristã é servir. Jesus nos deu exemplo. Pois também o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Marcos capítulo 10, verso 45. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Poxa, Ele que era altíssimo, grandioso, Ele deixa essa palavra aos seus discípulos. E a gente quer se sentir superior? Quer a cadeira de honra especial? Somos todos iguais perante Deus e perante Jesus Cristo. E temos muito que aprender ainda e caminhar. Eu quero dizer ao teu coração nessa manhã que a conversão de Saulo, para mim, é uma das maiores lições que a Bíblia nos apresenta. Como alguém que tinha conhecimento, que tinha valores familiares, valores religiosos, mas que se deixou transformar a partir de uma experiência com Jesus Cristo pessoalmente. E ele aprendeu que sofrer pela causa e pelo amor de Jesus era a coisa mais significativa da sua vida. Então eu digo para você nessa manhã, aprenda também que todas as coisas que aconteçam na sua vida são significativas para que você cresça e desenvolva no reino e na glória do Pai. Que Deus abençoe sua vida e possa transformar o teu coração nessa manhã e que juntos a gente possa fazer valer essa palavra e esse ensino. Estamos iniciando aí o estudo da nova revista desse trimestre sobre a vida de Paulo, né, um grande apóstolo. E antes da gente finalizar a nossa live, nós vamos fazer um momento de intercessão nesse instante. Eu não consigo visualizar agora quem está aqui online, mas você pode aí nesse momento colocar o nome das pessoas que você gostaria para que pudessem receber a intercessão ou oração nesse momento. Então nos comentários coloca aí o nome das pessoas que você gostaria que pudessem receber essa intercessão em nome de Jesus. Porque as lives para mim, meus irmãos, além de compartilhar a palavra de Deus, que eu sei que é de extrema importância e valor espiritual e emocional, eu entendo também e tenho recebido isso da parte de Deus, a importância e o valor também de uma intercessão por alguém que carece, que necessita de um socorro, de um suporte, e às vezes até você mesmo que está assistindo, que não está muito bem, e que fala assim, eu estou precisando hoje de um suporte de Deus, de um socorro, de um cuidado. E nessa manhã, eu quero orar por você, eu quero orar pela sua família. Então, vamos interceder nesse momento, né, irmã Rita? Irmã Rita também está aqui comigo pelo WhatsApp, e nós vamos orar para que Deus possa tomar conta da tua vida, da tua casa, da tua família, do teu coração. Eu estou olhando aqui para que a gente possa dar prosseguimento. Já estamos aqui na nossa segunda live, 24 minutos nessa transmissão ao vivo, e eu agradeço a Deus por isso. Vamos orar nesse momento, vamos falar com Deus, vamos interceder. Se você estiver aí assistindo e podendo nesse momento levantar uma de suas mãos, levante para que Deus possa nos ouvir e ter misericórdia de nós. Amado, soberano e eterno Deus, nessa manhã nós queremos te agradecer, ó Deus, pela oportunidade de, através do nome de Jesus, falar com o Senhor. Queremos colocar as nossas vidas no centro da tua vontade e pedir que o Senhor possa ministrar os nossos corações. Nessa hora, Deus querido, eu quero pedir que o Senhor possa socorrer a cada vida, Deus querido, que nos assiste e participa agora dessa live, dessa lição da Escola Bíblica Dominical. Eu quero pedir também, ó Pai querido, que o Senhor possa tomar a todos aqueles que estão sendo, ó Deus, apresentados ao Senhor por nome ou por pensamento. Cuida de cada situação. Cuida, Deus querido, de cada detalhe sobre a vida, Deus, desses que estão sendo necessitados da transformação. Meu Deus, existe um preço, Deus querido, a ser pago pela transformação. E esse preço ele foi pago pelo sangue de Jesus Cristo. O único preço que nós temos que pagar, ó Deus,
é agora entendendo, aceitando, ó Deus, e reconhecendo que o teu exemplo foi o maior de todos. Então nós queremos aprender com o Senhor. Toma essas famílias, toma esses lares, toma esses homens, mulheres, crianças, adolescentes, ó Deus. Toma todos quantos necessitam, ó Deus, da tua cura, do teu milagre, da tua transformação e da libertação de suas vidas. Pai, guarda os teus filhos e os transforme em nome de Jesus, porque certamente serão testemunhas do teu maravilhoso poder. Obrigado, meu Deus, por esse dia. Obrigado por essa manhã. Obrigado pela tua presença sobre os nossos corações. E que todos os dias possamos buscar a tua face, nos alegrar, ó Deus, nos contentar com a tua presença. Fica conosco nessa manhã, dirige esse domingo e que a paz do Senhor seja sobre cada coração. É no nome de Jesus que eu te peço, a ti oro e te agradeço eternamente. Em nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus, eternamente. Amém e amém. Glória a Deus. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde. Que Deus possa fazer desse domingo um domingo próspero no teu coração. E logo mais à noite, às 20 horas, estaremos em mais uma live, que é o culto ao Senhor dos Exércitos. E eu quero te convidar a participar desse culto conosco, ministrando, compartilhando e participando aí com a gente, tá? Deus te abençoe, irmã Rita. Bom que a irmã acompanhou e esteve em oração conosco também, tá? E que juntos possamos prosseguir pela causa e pelo amor do Evangelho, porque o nosso trabalho não é vão no Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus transforme a sua vida, que Deus transforme a minha vida e que juntos possamos ser instrumentos nas mãos do Altíssimo para que outras vidas sejam tocadas por Ele. Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Fica com Deus. Amém. Amém. A ti também, irmã Rita. Um beijo. Fica com Deus. Amém. Obrigado. Tchau, querido. Vale a pena seguir a Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que Deus manifeste o seu poder sobre a tua vida, sobre o teu coração, sobre o teu lar. Em nome de Jesus. Deus os abençoe.